Ai, meu Deus, esqueci. Só fala. Peraí. Depois você vai cortar essa parte, né? Não vai. Só fala. Oi, pessoal, aqui é a Aline Menezes. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando pro canal, onde eu vou ensinar vocês um pouquinho de tudo que eu sei ao longo desses anos. Eu faço vestidos de festa e noiva há mais de 10 anos, mas aprendi a costurar desde criança. Então, assim, foram muitos anos de pesquisa, muitos anos de experimentação com o mundo da costura, da moda. Fiz curso de modelagem, me tornei professora de modelagem industrial, tanto plana quanto informatizada. Então, assim, acabei juntando muito conhecimento para estar compartilhando com vocês. Já atendo noivas também há 10 anos e aprendi muito, né, lidando com o corpo das pessoas, das noivas, das mulheres. E hoje eu quero mostrar para vocês como a gente pode fazer uma base de modelagem, né, a base feminina, somente usando as medidas da pessoa e algumas regrinhas que ajudam a gente a estar construindo essa base. Então, desde já, se inscreva no canal, deixa a sua curtida agora no início do vídeo para ajudar a gente a estar fazendo muito mais material legal para vocês. Espero voltar em breve com muito mais informação de moda, conhecimento e muita coisa para vocês aprenderem muito. Amo esse mundo da moda e da costura e quero dividir tudo com vocês. Beijo! Bom, pessoal, aqui nós temos os materiais básicos para nós começarmos a fazer a nossa base de modelagem feminina. Eu vou estar fazendo um tamanho 38, então eu já coloquei aqui as medidas no papel. Depois eu vou ensinar vocês como tirar essas medidas, quais são as medidas principais que a gente precisa. E aqui o material que a gente precisa para estar fazendo essa modelagem. Uma régua reta de 50 ou 60 centímetros, a minha tem 50 centímetros, eu gosto por ela não ser tão grande, então às vezes até para guardar, manusear não é tão difícil de trabalhar com ela, é bem fácil. Um esquadro com um ângulo de 90 graus. Uma régua curva francesa, essa é da marca Dezetec, número 1118. E uma régua curva de quadril. Com essas 4 réguas eu consigo já trabalhar diversas linhas, né, curvas, fazer toda a minha modelagem, cava, decote, esquadrar, que eu vou falar pra vocês que é uma coisa muito importante. Preciso de uma tesoura para papel, uma carretilha, um lápis. Eu vou usar o 6B aqui porque ele é mais escuro. Talvez até depois eu tenha que reforçar com a canetinha para vocês poderem ver melhor. Uma borracha e um apontador, tá? E aqui no caso, papel. Eu te peguei aqui 75 centímetros de papel craft. Pode ser o craft ou semi-craft. Se vocês acharem melhor aí. Primeira coisa que eu sempre gosto de fazer ao iniciar uma modelagem. Peguei a minha medida do papel, essa lateral do papel que é bem retinha, ó, vocês verem aqui, eu vou encostar a régua, ela vai ficar encostadinha e vai me ajudar a fazer o quê? Eu sempre traço a modelagem daqui pra lá e de cima pra baixo, da esquerda pra direita. E daqui, né, daqui da minha frente pra lá. Posiciono, então, essa lateral do papel que é reta, não o lado que eu cortei, mas o lado que já vem ali, né, do papel retinho, porque isso vai me ajudar no esquadramento das linhas. Esquadrar significa tornar quadrado, ou seja, vamos ver aqui como funciona isso. Coloco meu ponto zero, geralmente, aqui, ó, uns 6 a 7 centímetros abaixo da margem do papel, coloco meu ponto zero. Eu vou marcar conforme as medidas que eu tenho ali, as alturas. Nós estaremos traçando aqui, deixa eu escrever aqui, 1/4 de molde. Ou seja, então eu vou estar dividindo as minhas medidas que são, né,
circunferência de busto, circunferência da cintura, circunferência do quadril, eu vou estar dividindo por 4, porque eu vou estar fazendo aqui 1/4 do molde. Então, primeiro eu vou marcar as alturas. Primeira altura que a gente tem, vou colocar aqui, ó, é a altura de seio. Depois eu vou explicar no vídeo de medidas pra vocês certinho essas alturas, tá? Aqui a gente já transformando as medidas em modelagem. Então, a primeira altura é a minha altura de seio. A altura de seio, nesse caso aqui do tamanho 38, é o 24 centímetros. Cada pessoa vai variar um pouquinho essa medida por conta de... Às vezes a pessoa tem mais busto, né? Tem prótese de seio, então essa medida ela é aferida no corpo da pessoa. Então, no caso aqui, a minha medida de altura de seio é 24 centímetros. Abaixo do seio, 32, que é essa linha bem abaixo do seio, onde termina o seio, vai começar o abdômen. E a próxima medida é a minha altura de cintura. A minha altura de cintura aqui desse tamanho é o 42. Então, eu vou fazer todas as medidas do ponto zero, que seria aqui o meu ombro. Então, eu vou escrever aqui, ó, ombro. Aqui, a altura de seio. Aqui, abaixo do seio. E aqui, a altura de cintura. Todas as medidas da parte superior do corpo, ou seja, até a cintura, elas são tiradas do ombro para baixo. As medidas da parte inferior do corpo, ou seja, da cintura para baixo, elas são tiradas a partir da cintura. Quando você quiser a altura total, por exemplo, de um vestido, de um macacão, que é uma peça overall, né, que é uma peça inteira, você vai somar as alturas da parte de cima do corpo com as alturas da parte de baixo do corpo da pessoa. Agora, nós vamos esquadrar essas medidas. Esquadrar significa tornar quadrado, ou seja, né, fazer ali um ângulo reto de 90 graus. Como a minha régua, ela encaixa aqui, ó, e eu já sei, então, que essa é uma linha reta, só um pouquinho. Se eu encostar o meu esquadro na minha régua, vocês estão vendo aqui na parte branca, eu encostei o esquadro na minha régua reta de 50 centímetros, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Já viram esse símbolo? Isso aqui representa que é um ângulo de 90 graus, certo? Então, tudo que eu fizer aqui, ó, nesse quadradinho aqui, estando as minhas duas réguas bem alinhadas, eu vou ter uma linha esquadrada, ou seja, perpendicular. Essa linha é perpendicular a essa linha, entendeu? Essa linha, no caso, para vocês aí, acho que vertical, é perpendicular a esta linha horizontal. Ou seja, a gente diz que uma linha é perpendicular quando ela forma um ângulo de 90 graus. Isso significa também que ela está esquadrada. Então, eu vou esquadrar todas essas linhas. E aí, ó, essa questão do papel tá retinho. A minha régua encosta aqui, ó. E aí, eu vou lá no ponto que eu marquei, o ponto zero, que é o ponto do ombro, e traço uma primeira linha. Não precisa se preocupar aqui aonde que tá, porque você já marcou o ponto que você precisa desenhar essa linha. Altura de seio. Abaixo do seio. Não precisa se preocupar com a medida pra lá, porque depois nós vamos colocar ali a medida de 1/4 de busto, pra gente fechar esse retângulo aqui. E a altura de cintura, certo? Então, eu tenho aqui do ombro até a cintura. Medidas que eu aferi no corpo da pessoa, da cliente, ou foram fornecidas por uma tabela de medida. Agora, nós vamos tirar aqui o 1/4
do busto da pessoa, né? Então, vai ser 1/4 do busto. O busto da pessoa aqui mede 90 centímetros. Dividido por 4. Para fechar esse retângulo, nós vamos fechar com a medida de 1/4 de busto, que é a maior medida que nós temos nessa parte superior do corpo, medida circular, né? Ou seja, da volta toda do corpo. Então, nós temos aqui 90 de busto, 1/4 de 90 vai dar 22,5. Então, nós medimos aqui 22,5 na altura de cintura, 22,5 na altura de ombro. Depois, nós fechamos esse retângulo. Passando aqui 2 vezes para ficar bem forte, para vocês conseguirem ver. E aqui nós temos, então, o retângulo que nós estamos começando a modelar a parte superior do corpo, do ombro até a altura de cintura. Vamos colocar a altura de cintura, a medida da cintura. Então, nós temos 17,5. Nós vamos somar a essa medida da cintura, 1/4 da cintura, mais 2 centímetros, vai dar 19,5. Por que mais 2 centímetros? As roupas, elas necessitam de pences na altura de cintura, para quê? Para acomodar o tecido, né? Ajustar o tecido à largura do corpo. Essas pences, elas são de 2 centímetros. Por isso, nós colocamos aqui no tamanho de 1/4, né, da cintura, mais 2 centímetros, ou seja, 17,5, mais 2 centímetros, 19,5. Então, nós marcamos o ponto lá. Aqui é o centro da peça, centro da frente. Vou pôr aqui, CF é centro da frente. Na altura de seio, nós já temos a medida que nós marcamos ali, que seria os 22,5, que fechou o nosso. Nós vamos marcar a medida das costas. As costas têm a medida de 38 centímetros. Como a medida das costas, ela é uma medida que foi aferida, não circularmente, mas no ombro da pessoa ali, ó. Vamos por aqui, tá o ombro da pessoa, né? A gente tira a medida das costas com a fita métrica, de ossinho a ossinho. Então, nós temos uma medida que vai de um lado até o outro, só ela não dá a volta no corpo da pessoa. Então, por isso, como nós estamos fazendo aqui apenas 1/4 da peça, nós vamos dividir ela só por 2. Tá vendo aqui? Aquela dividida em 2 espaços. Quando a gente tem uma medida circular, por exemplo, aqui na altura do seio, que nós tiramos a medida da volta toda, nós dividimos por 4. Porque nós estamos fazendo só aqui, ó, 1, 2, 3, 4, circular, 1, 2, dividido por 2, as medidas que a gente tem de um lado ao outro só do corpo. Então, a cintura, né, é a mesma coisa, nós temos uma medida circular, no quadril também a mesma coisa, então, a gente sempre divide por 4, porque nós vamos depois desdobrar esse molde em 4 partes. Então, a gente vai colocar a medida de ombro, que foi 38, vai ser dividida por 2, que vai dar 19 centímetros. Então, nós vamos medir lá na linha do ombro, 19 centímetros. Vamos marcar na linha do ombro, 19 centímetros. Agora, nós vamos... No seio, quando a gente tem aqui... Nós temos o volume de seio nas peças, né? Vocês já viram aquelas camisas que tem pence na lateral, né? Que é a pence de busto. Essas pences, em média, elas têm de 4 a 6 centímetros, né? No tamanho 38, a gente vai fazer 4 centímetros. Vamos marcar a linha de seio a seio, né? Vamos colocar aqui que nós temos o seio da pessoa. Nós tiramos uma medida de um seio até o outro. É nesse local que vai ser posicionada, vê se vocês conseguem ver aqui, as pences de cintura.
Aqui, ó. Certo? Para quê? Porque aqui, nessa pontinha do seio, classifica que nós temos a maior medida, né? O ponto mais salientado do corpo. Então, a nossa pence vai servir para quê? Para estar modelando a peça, né? Em direção a essas partes mais salientes. Então, aqui também, na altura de seio, a gente traça a pence de busto, que ela vai ter 4 centímetros. A partir da altura de seio, 2 centímetros para baixo, 2 centímetros para cima. Nós vamos colocar aqui a medida de seio a seio. Aqui é o centro da frente da nossa peça. Aqui, ó. O nosso C... Opa! O nosso CF. Aqui. Deixa eu fazer uma linha aqui. Que aí vai dar pra vocês visualizarem bem. Que é aqui, ó. Nosso CF está aqui, centro da frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nossa medida de seio a seio, que aferimos no corpo da pessoa e foi de 18 centímetros. Dividido por 2, porque é uma medida igual a do ombro aqui, que ela é tirada de um lado ao outro, né? Então, nós temos ela aqui em 2 partes, na parte de 1/4. Nós temos a metade dela. Então, vai ser a medida de 9 centímetros do centro da frente em direção à lateral. Então, nós vamos marcar aqui 9 centímetros na altura de cintura, 9 centímetros na altura de seio. Nós tiramos a medida abaixo do seio. A partir dessa medida de abaixo do seio, nós tiramos a medida que é a altura do bojo, ou seja, é o volume de seio da pessoa medido abaixo do seio para cima, até onde mais ou menos aqui termina o sutiã, né? Termina um bojo, né? Um top, uma blusa. A medida de altura de bojo dessa pessoa é 18 centímetros. Então, nós vamos medir 18 da linha abaixo de seio para cima. Já já vocês vão entender essa medida. Aqui, onde a gente marcou a medida da largura do seio a seio, nós vamos traçar uma linha vertical, colocando aqui o número 18 em cima da linha abaixo de seio. Aqui o tamanho de 18 centímetros. Para nós traçarmos a linha de pence. Pence de cintura. Certo? Aqui, ó. Aqui está os 18 centímetros, então esse daqui é a altura de bojo da minha pessoa, no caso, né? Por exemplo, seria mais ou menos aqui, assim, ó. Se a gente for fazer um vestido, por exemplo, abaixo do seio dela deu aqui, né? Assim. Aumentar um pouquinho esse seio, que ele ficou muito pequenininho. Então, aqui deu a medida abaixo do seio, eu medi daqui pra lá, pra cima, né? A minha altura de bojo. Então, aqui é a altura de bojo. Medida a minha altura de bojo, eu vou abrir a minha pence. Desenhar aqui 2 centímetros a partir da linha de seio a seio. 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro. Deixa eu escrever aqui seio a seio. Nessa medida de seio a seio, uma coisa que é muito importante saber. Aqui nós temos, então, como se fosse o bico do nosso seio. Nesse encontro da linha de seio a seio com a altura de seio. Aqui. Estima-se uma média, porque essas medidas, geralmente, elas são uma média. Que esse volume de seio compreenda mais ou menos 6 centímetros em direção a cada lado. Nós vamos traçar aqui uma circunferência com raio de 6 centímetros. Isso é um valor médio estimado também, que vai simbolizar a nossa altura de seio. Deixa eu traçar mais alguns pontos aqui, para poder ligar e vocês visualizarem. 6.
Então, eu vou traçar aqui em uma mão, ligando esses prontos, para vocês verem o volume de seio. Geralmente a gente não precisa desenhar isso na modelagem, mas é para vocês entenderem como que funciona a questão das pences. Por que que eu tenho que ter minhas pences aqui? Então, esse é o meu volume de seio, basicamente, né? O tecido, ele precisa vir, ele vai entrar aqui essa quantidade de pence e vai vir morrendo aqui aquela pencinha próxima ao seio, tanto a de busto quanto a pence de cintura. Então, o que que eu costumo fazer? Tem gente que gosta de traçar a pence de cintura até exatamente aqui, onde dá mais ou menos esse volume de 6. Ó, então, nós vamos traçar aqui um triângulo que vai representar essa pence que vai ser fechada depois na costura. Certo? Aqui também a mesma coisa. Eu tinha marcado lá 2 para cima e 2 para baixo em relação à linha de altura de seio. Essa é a minha pence de busto. Então, eu tenho aqui pence de cintura. E aqui a minha pence de busto. Vou escrever assim para ficar mais fácil. Pence de busto. Agora, eu vou ligar aqui a minha cintura até o finalzinho ali daquela pence. Aqui. Certo? Lá na altura, lá na largura do ombro, a gente mediu metade do ombro. Na minha régua aqui, vocês vão ver que tem um pontinho preto aqui, ó, que eu fiz já medindo 3 centímetros, porque essa régua esse esquadro meu, ele não tem marcação. E como essa caída de ombro de 3 centímetros é uma medida padrão, então eu já deixo marcada aqui, pra eu só vir esquadrar lá o cantinho do meu ombro e fazer essa caída de ombro, ó, marco lá nos 3 centímetros. Então, vou escrever aqui, caída de ombro, 3 centímetros. A partir desse ponto, onde eu fiz a caída de ombro, eu vou colocar daqui de fora pra dentro a medida do meu ombro, até ele encostar na linha do ombro aqui em cima, ó, vocês vão entender. O ombro tem 12 centímetros, então eu venho aqui no 12, encaixo aqui, ó, encosto o 12 centímetros aqui, que é o finalzinho do meu ombro, e eu vou girando a minha régua, sem tirar o 12 dali, até ela encostar na linha de ombro, certo? Aí, eu vou traçar uma linha de 12 centímetros daqui até aqui. Essa é a minha linha de ombro. Tem uma curvinha lá que vem lá de trás das costas da pessoa. Essa curvinha que vem de trás das costas, ela tem um volume. E a gente tem que esquadrar essa linha. 3 centímetros também pra cima e pra baixo. No caso, eu fiz pra baixo primeiro. Vou fazer aqui 3 pra cima. Para baixo. Esquadrar, ó, eu tô esquadrando em relação a essa linha de ombro aqui. 3 para cima. Nós vamos fechar esse retângulo também. E aqui nós já vamos ter o nosso ombro frente e o nosso ombro costas. Certo? Vamos fazer a altura da cava. A altura da cava da minha blusa
né? É uma medida um pouco padrão também. Seria a metade da medida das costas, mais de 3 a 4 centímetros. Depende muito do braço da pessoa, da grossura do braço. Então, 3 centímetros é uma medida que você pode colocar sem correr o risco de ficar muito grande e nem muito pequena também. Ela tá dando bem aqui, ó, no finalzinho da pence. A cava da frente. Ó, vamos traçar uma linha guia aqui. Vou traçar ela bem clarinha, porque ela não precisa aparecer. Aqui nós fazemos também 1 centímetro, além aqui, pra ficar esquadrado esse cantinho. Aqui também. Pra quando a gente for unir o ombro da frente com o ombro das costas. Ó, esse tanto que eu desci aqui, ele foi transferido pra cá, pra ele virar aqui e assentar e ter esse volume das costas, né? Que é essa largura do corpo da pessoa, que vem lá de trás pra frente. E a costura do ombro, no caso, ficar no lugar, né? Então, aqui, mais ou menos, aqui, ó, nós temos aqui 21. Mais ou menos na metade dessa medida, entre o cantinho do ombro da pessoa e a altura de seio, mais ou menos na metade dela, nós vamos entrar 1 centímetro. Então, aqui vai ser no 10,5, ó, aqui eu vou entrar 1 centímetro. Isso aqui dá mais ou menos uma ideia da onde tem que ficar a minha cava, certo? Como eu vou fechar essa pence, eu preciso devolver aqui o pedacinho que vai comer na pence. No caso, são 4 centímetros, então eu preciso, na parte da frente da blusa, onde eu vou fechar essa pence, aumentar os 4 centímetros. Aí, eu venho aqui com a minha curva, eu vou rodando a régua, girando ela até ter um encaixe ali que eu considere bom, né? Um encaixe perfeito. E aí, aqui eu tenho a minha cava da frente. Aqui, a cava das costas, ela vai estar naquela medida que eu medi aqui, metade, né? Metade das costas, que é 19, mais 3, que deu 22 centímetros. Então, a minha cava das costas, ela vai vir aqui, ó. Lembrando que eu já tô traçando a modelagem da frente e das costas junto. Aqui, então, eu já tenho um ângulo de 90. Aqui eu preciso ter um ângulo de 90 para essas duas partes se baterem certinho, quando forem juntadas. Preciso ter ângulo de 90 graus aqui. Então, eu vou deixar mais ou menos essa linha preservada do jeito que ela está. E praticamente reta, paralela, né? Assim, quase por cima, bem levinho daquela outra, eu vou posicionar a minha cava das costas. A cava das costas, ela pode ser menos cavada. Ela é menos cavada do que a da frente, né? Porque senão, quando a pessoa cruza os braços na frente do corpo, a gente tem aquela questão que falta tecido ali nas costas da blusa. Então, esse pedacinho que sobra aqui é para compensar essa falta. Aí, nós vamos rodando a régua aqui até ter uma cavinha legal. Isso. Então, aqui nós temos cava frente e cava costas. Lembrando que essa daqui, ó, a minha cava frente, quando eu fechar a pence, ela vai descer esses 4 centímetros e vai se encontrar com a cava das costas lá atrás, tá? Nas costas da blusa não tem pence, então, eu vou ligar direto aqui até aqui, que é a minha cintura, e essa daqui é a minha lateral das costas, essa é a lateral da frente, certo? Vamos fazer agora o decote. Decote. Tem uma regrinha pro decote que ajuda a modelar esse decote? Ó, aqui a gente
vai medir, então, do centro da frente até aonde vem o nosso ombro, tá? Onde começa o ombro da peça. Então, essa medida que nós temos aqui vai ser aonde vai estar o pescoço da pessoa. Aqui no meu deu 7,4 centímetros. O que eu vou fazer? A regrinha diz assim. Então, se aqui eu tenho 7,4 centímetros, eu vou traçar uma linha diagonal que pegue ali daquele cantinho até lá na minha altura de busto, mais ou menos, porque ela é só uma diagonal aqui. Nessa diagonal, eu vou ter, então, a medida de 1/4 do pescoço, que representa isso aqui, certo? Mais 1 centímetro. Então, é 7,4 mais 1 centímetro. E aqui no centro da frente, eu vou ter 7,4 mais 2 centímetros. Então, a regrinha é o quê? Você mede a medida que nós temos aqui até o ombro, que é essa medida que sobrou do pescoço da pessoa. E na diagonal vai ser 7, né? A medida que deu aqui, no caso, né? Se fosse, vamos pôr X. Então, aqui na diagonal, X mais 1. Na vertical, aqui no centro da frente, X mais 2. Então, 7,4 mais 1 vai dar 8,4. Vou fazer um risquinho ali. E na frente, 7,4 mais 2, eu vou ter 9,4. Agora, eu vou pegar minha curva francesa e vou ligar, né, essas curvas. Vou ligar esses pontos, formando a curva do meu decote, ó. Vai virando a régua aqui, o jeito que ela melhor se encaixa, né? Aqui eu também tenho que ter... Lembrando que aqui, ó, como eu vou desdobrar o molde aqui, eu preciso ter um ângulo de 90 graus nesse pedacinho aqui também. Então, garanta que aqui você também tem um ângulo de 90 graus, esse quadrado, porque senão quando a gente desdobra essa peça aqui, tiver um bico ou tiver pra dentro, né, por exemplo, se fosse uma gola V, eu iria fazer um V direto aqui. Mas como a nossa base a gente faz ali a medida justa do corpo e sem folgas também, porque é a medida real. Vocês estão vendo que a minha mão tá tudo preta, né? É do Lab 6B, gente, isso é normal. Uma coisa que eu sempre faço antes de começar a mexer com tecidos é lavar as mãos, limpar a mesa. Eu gosto de limpar com álcool pra tirar aqui, ó, vocês estão vendo? Que fica bem sujinho. Isso aqui foi só de agora, ó. Então, é importante lavar as mãos, né? Antes de eu vir trazer o tecido pra mesa, né? Lavar as mãos, limpar a mesa pra não sujar o tecido da minha cliente, o meu tecido, né? Enfim, antes que a minha peça fique pronta, né? Então, tem que ter esse cuidado. Certo, pessoal? Deu pra entender aqui? Medida, vamos fazer já aqui o decote das costas. Decote das costas, a gente pega a partir daquela linha de ombro, uma medidinha padrão aí, que geralmente é 1,5, 2 centímetros, né? Pra ele ficar mesma coisa. Esquadrar aqui uma linha com o esquadro pra ver se tá ok. Isso. Fiz o comecinho. Eu só vou ligar lá o meu ombro das costas ao meinho do decote das costas. Aqui, essa parte, como ela vai virar de trás pra frente, ela geralmente fica bem cavadinha assim mesmo, ó. Porque aí ela tem que vir aqui depois, e quando a gente for tirar essa base das costas, tá? Então, a gente traçou até a cintura. Aqui, esse corpinho, eu vou usar pra camisa, pra blusinha, pra vestido, né? Acho que todas as partes que compreendem, aqui é minha base. A partir dela que eu vou estar desenvolvendo os modelos, né? Que chama interpretação de modelo. A gente vai estar aprendendo isso mais pra frente. Então... aqui, pra fazer a parte de baixo da minha blusa, no caso, vamos fazer aqui a base da blusa. A altura de quadril da pessoa aqui, tamanho 38, eu marquei 20 centímetros. Então, eu vou marcar, então, lembra que eu falei que as medidas abaixo da cintura, elas são tiradas a partir da cintura, tá? A gente não tira a altura de quadril
aqui do ombro, para saber que altura que tá o quadril da pessoa. Porque se eu venho lá de cima, às vezes eu passo por cima do seio, às vezes não, né? Às vezes eu pego ali, a pessoa tá com bojo, uma roupa com bojo, e aí dá uma diferença. É uma medida muito extensa para eu garantir que chegou lá com o tamanho certinho. Então, o que garante que vai... Como eu já medi corretamente aqui até a altura de cintura, as medidas abaixo do corpo da pessoa eu tiro a partir da cintura. Ou seja, é aquele lugarzinho que a gente encontra aqui, passando a mão na lateral do corpo da pessoa, né? Com todo respeito, você vai lá, deixa eu achar essa cintura. Você vem com os seus 2 dedos e encontra a parte mais fundinha da pessoa, né? Na lateral do corpo dela. Mesmo as pessoas que têm um corpo, às vezes, maçã, né? Que a barriga, o abdômen é um pouco, né, maior do que o busto. Você vai conseguir identificar uma cintura, né? Você tem que determinar um local onde, por exemplo, às vezes pelas costas da pessoa, vai ter aquela curvinha das costas da pessoa ali, por ali você consegue ver, a cintura dela vem até aqui, mesmo a pessoa sendo mais cheinha. Então, é muito importante identificar esse lugar onde a pessoa tem ali uma cintura. Às vezes, a gente, por conta desse corpo maçã, a gente não vai conseguir ver na frente, mas geralmente... Do lado para trás do corpo da pessoa, você consegue ver uma curvinha que forma ali, né, que vai terminar a parte superior do corpo e vai começar a parte inferior a partir da cintura, que aí já vai fazer ali a curva do bumbum, tudo, né? Então, eu vou marcar aqui 20 centímetros, que vai ser a minha altura de quadril. Deixa eu escrever aqui. Esse vai ficar meio estranho, porque eu estou escrevendo quase de ponta cabeça. Aí, aqui é a minha altura de quadril. Vou fazer aquele mesmo procedimento de esquadrar essa linha. Esquadrei. Certo? Aí, o que que vai acontecer aqui agora? Eu estou fazendo essa parte da blusa aqui, tá, pessoal? Parte de baixo ali. Eu vou colocar na minha linha de quadril 1/4 do quadril da pessoa. Lembra aquela medida circular aqui que eu tirei, né? Então, é por isso ela é dividida por 4, eu vou estar representando aqui 1/4 dela. 1/4 do meu quadril aqui, no caso, que é 98, desse tamanho 38, dividido por 4 vai dar 24,5. Então, eu vou marcar aqui, medida real do corpo da pessoa, 24,5. Lembrando que essa é uma base ajustada, sem folgas, tá? E aqui, na altura de cintura, eu também vou marcar esses 24,5 para eu poder traçar o retângulo da parte inferior do corpo da pessoa. Aqui, ó. Vocês vão ver isso no desenvolvimento de base de saias, né? Eu andei um pouquinho para lá, porque isso aqui representa que essa minha medida continua, certo? Como aqui está a minha medida de cintura, então vocês veem aqui que aqui já representa... Deixa eu apagar aqui, que esse desenho até ficou legal, né? Mas dá um print aí depois na tela, pra você pegar aí, se você quiser, antes de eu apagar isso aqui. Eu vou tirar aqui, só pra não atrapalhar a minha pence, pra vocês poderem visualizar a pence. Lembrando que essa linha aqui não é nada, tá? Aqui do molde. Gente, é assim mesmo, eu amo rabiscar, amo ficar rabiscando enquanto eu tô modelando, pensando, desenvolvendo meus modelos. Aqui é o seguinte, vocês lembram aquela linha de seio a seio aqui que a gente traçou, né? Que é aquela uma que foi medida de um bico do seio até o outro. A gente vai prolongar essa linha. Vai prolongar essa linha. Vou prolongar ela inteira aqui, pra vocês conseguirem ver melhor. A partir da linha de cintura, eu marco 10 centímetros, que é uma medida padrão também, né, de pence, que a pence desce por sobre ali o quadril da pessoa, o bumbum, né, seja na frente, seja atrás. Então, eu vou fechar aqui o triângulo inferior da minha pence, certo? Aí, eu vou... Aqui, essa é a régua curva de quadril que eu falei pra vocês. É uma régua que ela é mais usada pra fazer essas partes de baixo aqui, ó. Né? Que nós vamos ligar aqui da cintura até a lateral do quadril da pessoa.
Então, você vê lá na sua régua, isso não é algo fechado, tá? Você vê um ponto lá da sua régua que você acha que se encaixa melhor, se você quiser virar ela, ó, assim ficou legal também, ó. Então, eu posso virar. Essas réguas são usadas... O importante é saber usá-las livremente, né? Eu não gosto de falar, olha, tem que ser assim. Não, a pessoa tem que saber que isso aqui é um instrumento, que ela é a pessoa criadora e que, no caso, é ela que vai manipular esses instrumentos para chegar no melhor resultado. Então, nós vamos fazer aqui a linha de quadril da lateral do corpo. Nas nossas peças, não tem esse biquinho para dentro. Nós temos que suavizar esse biquinho. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos traçar aqui ao contrário, para ficar bem suave essa linha que vem, estão vendo? Aqui, nós fazemos na barra uma suavização também. Aqui. Vocês conseguem ver, gente? Então, ó, isso aqui tá até a altura de quadril, tá? Geralmente, as nossas blusas... Elas vêm aqui 10, 12, 14 centímetros, né? Abaixo da altura de cintura. Elas não são... Pode ser, né? Se for uma peça alongada, a gente faz mais pra baixo. E aqui também continua pra fazer vestido, né? Pra fazer outras peças que a gente queira, né? A partir daqui. Certinho, pessoal? Deu pra entender bem como que ficou nossa peça? Outra coisa. Quando a gente tira, né? No caso aqui, o que a gente vai fazer? O próximo passo é carretilhar, né? Pôr um outro papel embaixo, alinhar ele certinho. Se você já quiser fazer dobrado o de baixo, né? Dobra, posiciona o centro da dobra do papel aqui, onde vai ser o centro da frente. E você vai carretilhar, vai tirar a modelagem da frente, né? Copiar ela aqui, porque a carretilha, ela faz... Ó, acho que não vai dar pra ver. Mas ela faz esses furinhos aqui, ó. Tá dando pra ver? Ela faz esses furinhos, ou seja, eu tendo outro papel aí embaixo, ela vai transportar pra lá, copiar, no caso, essas linhas que eu tracei aqui em cima. Tendo copiado lá no outro papel, a gente vê depois, né, pra tirar, fazer outro vídeo mostrando como a gente tira. Mas isso daqui eu tô com a minha, então, com a minha base feminina. Frente e costas. Então, você tendo assistido esse vídeo, depois eu vou fazer um assim, ó, só traçando desenho pequeno para você pegar essa ordem, porque aí você não precisa ficar preso. O importante é você entender por quê. Por que que eu tenho que aumentar 2? Ah, porque vai ter uma pence aqui, né? Então, tem que ser 1/4 da medida, mais 2. Por que que tem essa bolinha, né? Isso aqui, então, representa o meu volume de seio. As minhas pences têm que vir acabando perto, né, do volume de seio, para não amassar o peito da pessoa e dar um formato de cintura, assentar a peça no corpo. Essa é uma base em tecido plano, tá? Vou pôr aqui, tecido plano. Por isso que nós precisamos necessariamente fazer essas pences, porque no tecido plano, né, como ele não estica, né, ele não vai ceder para assentar no corpo da pessoa, a gente precisa fazer isso através de pences, tá? E existem vários tipos de pence, mas essas daqui são as pences principais. Tem a pence de cava também, que a gente pode fazer, mas isso também vai demandar um pouco de... a questão de interpretação de modelo. Alguns modelos vão ter necessidade, né, de fazer a pence de cava, outros não. Então, né, são tipos de pence que a gente vai estar aprendendo depois. Certo, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Se inscrevam no nosso canal. Deixe o seu curtir aí no vídeo. E se tiver dúvidas, comente, né? Põe sua pergunta aqui embaixo que a gente vai estar respondendo vocês. Um beijo e até a próxima.